18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Mix Manaus. Galera, para o nosso programa ficar ainda mais legal, só com a sua companhia interessante, né, gente? Manda aquela mensagem de texto, uma foto, interage com o nosso programa para o nosso WhatsApp, que é o 994887592. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo na live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e segue a gente. Você ainda não segue a gente nas redes sociais? Bora lá, é rápido. No @18 horas News. Trânsito. Vamos saber como é que está a volta para casa com o repórter André Meirelles. André, boa noite, André. Eu sei que você encontrou alguns postos que a gasolina ainda está com preço antigo, André. Conta pra gente. Exatamente isso, Karime, Kennedson, boa noite para vocês, a todos que nos acompanham aqui na 100.7. Passamos pela rotatória ali da Suframa, no distrito, vimos que tem postos de combustíveis lá com gasolina a R$ 6,99. Também tem pela Carvalho Leal, na Cachoeirinha, Caco Caminha, pela Avenida Brasil também, e outro também ali no posto Ipiranga do Aleixo, das proximidades da Bola do Coroado, na Duque de Caxias, na Praça 14, e aquele RZD. Por enquanto, são esses postos aí que ainda estão com o valor antigo de R$ 6,99. Os demais aí que a gente estava observando pela Zona Sul, Zona Oeste da capital amazonense, já estão com o preço atualizado de R$ 7,29. E a gente não sabe por quê. A gente já pediu o posicionamento da REAN, do APEN, e até o momento não chegou para a gente essa resposta desse aumento, e por que alguns postos aumentaram e por que outros permanecem com esse valor. Mas para falar de trânsito aqui, para quem está no trânsito nesse momento, por onde eu vou, por onde eu não vou, olha, quem está com muita pressa não pode pegar nesse momento a Avenida de Djalma Batista, hein? Porque o trânsito, voltando para casa no sentido centro-bairro, está bastante carregado nesse momento. Outro ponto também com vários pontos de lentidão é pela Avenida Humberto Calderaro, ali quem vai também se aproximando do CSU do Parque 10 para ir no sentido Parque 10 ali, próximo, que tem a Avenida Perimetral 2, vai ali para a Bola do Mindu, também trânsito bastante carregado nesse trecho. Karime, Kennedson. Boa noite, muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Calote. Profissionais da saúde de Parintins cobram do governo Wilson Lima o pagamento de atrasados. Pesquisa divulgada hoje aponta empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais. A produção de motos do polo industrial registrou queda no mês de fevereiro em comparação com fevereiro do ano passado. Atalaia do Norte é o quinto do Amazonas a declarar situação de emergência por causa da cheia no estado. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques principais, mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, quarta-feira, 11 de março de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa falando sobre o Amazonas, um estado rico que não consegue oferecer o mínimo para a população, principalmente na área da saúde. Vamos lá. Em 2025, o estado bateu recorde de arrecadação, somou mais de 49 bilhões de reais de arrecadação, tá? Isso segundo dados do Impostômetro. A gente está falando do nosso dinheiro, meu dinheiro, seu dinheiro, aquele dinheiro que tudo a gente paga imposto, não é mesmo? Pois é. Somou isso tudo e o governo Wilson Lima não conseguiu transformar esse montante de bilhões em benefício para a população. Voltando a falar de saúde, temos profissionais que estão há 4, 5, 6 meses sem conseguir receber. Estamos falando de uma arrecadação que aumenta a cada ano. Para a gente ter uma ideia, em 2018 somou 29,8 bilhões de reais e chegamos ao fim de 2025 um montante de 49 bilhões de reais. Seria como comemorar caso seria muito complicado, né, Karime? Se a gente, seria um dinheiro, uma soma, né, um aumento para a gente comemorar, mas isso, se a gente
gente visse um progresso no estado, não é, Kennedson? Exatamente, mas os índices oficiais, eles mostram um cenário completamente o contrário. A gente tem essa queda, né, Karime, em relação aos pontos básicos da sociedade. A gente tem também situações graves na área da educação, somos o último lugar do Enem. Professores, eles cobram pagamento de databases atrasadas. Na segurança pública já vimos vários outros casos também nos últimos anos de aumento da atuação das facções criminosas nacionais e também internacionais. E na saúde, a população tem morrido à espera de atendimento. Exato, ou seja, o cenário é de caos nos principais pilares da sociedade. E na área da saúde, que é o nosso recorte hoje, a gente tem aí pacientes com câncer que voltam para casa porque não tem insumo básico para seguir com o tratamento. São mães tendo seus filhos sem suporte básico. Já teve criança, nós já noticiamos aqui, nascendo no chão da maternidade. Gente, nem bercinho, tá? As cadeiras de plástico foram improvisadas como bercinhos para os recém-nascidos que nasceram nas unidades públicas de responsabilidade do governo do estado do Amazonas. E para o orçamento desse ano, já são 38 bilhões de reais aprovados, fora os empréstimos bilionários, não é, Kenneth? Não é pouco, não. Exatamente. Nós falamos, inclusive, aqui no 18 Horas sobre esse pedido do governador Wilson Lima de incluir mais 2 bilhões de reais de empréstimo no orçamento desse ano, gente. Mais dinheiro, mais empréstimo e, infelizmente, é uma realidade tão cruel que não consegue pagar quem deve. Muitas pessoas, inclusive, estão quebrando no mercado por falta desse pagamento. Exato. A gente vai destacar agora mais uma questão dessa área da saúde, mas desta vez com foco no município de Parintins. Um problema que o 18 Horas, inclusive, já denunciou. Os profissionais da unidade de terapia intensiva seguem relatando que estão há 4 meses sem receber seus pagamentos na gestão do governador Wilson Lima. De novo, gente, o governo que arrecada bilhões e não consegue sequer fazer o mínimo. Honrar o contrato trabalhista garantido por lei, que é pagar os salários de quem trabalha para ele, que é pagar os empresários que contratam também esses profissionais da saúde que trabalham para o governo do estado do Amazonas. É empresário quebrando, é trabalhador sem receber salário. Esse é o saldo que a gente começa agora, né? A gente segue o ano de 2026. E quem tem mais detalhes a respeito desse caso que está acontecendo em Parintins, dos profissionais da saúde que trabalham na unidade de terapia intensiva, é a repórter Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite. Esse caso de Parintins, ele voltou a ser destaque na tribuna da Assembleia Legislativa, não é isso? Conta pra gente o que aconteceu hoje, qual foi esse recorte. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime, Kennedson e a todos os ouvintes que nos acompanham na noite desta quarta-feira aqui no programa 18 Horas. Karime, como você já adiantou, essa é uma denúncia que a gente trouxe nas últimas semanas aqui no programa 18 Horas, porque os profissionais que atuam na unidade de terapia intensiva dentro do hospital e pronto-socorro Joffre Cohen, o hospital lá do município de Parintins, estão há pelo menos 4 meses sem receber os seus pagamentos, Karime. É uma situação realmente lamentável, porque o hospital de Parintins é um hospital, Karime, de referência para toda aquela região ali do Baixo Amazonas, né? Atende até mesmo pessoas que residem ali em municípios vizinhos, ali na região de Juruti, até mesmo as pessoas que moram no estado do Pará vão em busca de atendimento no município de Parintins. E aí agora, mais uma vez, esses profissionais estão com os seus pagamentos atrasados. Há 2 semanas a gente trouxe essa denúncia aqui no programa 18 Horas, porque os profissionais, de forma muito pacífica, eles chegaram a paralisar as suas atividades. Pelo menos 30 enfermeiros e técnicos de enfermagem estão aí nesta situação. Eles chegaram a paralisar ali os seus trabalhos, realmente para tentar chamar a atenção das autoridades, porque a gente está falando, Karime e Kennedson, de profissionais que atuam dentro da UTI, né, que lidam ali com pessoas que estão muitas vezes em condição de morte, lutando para sobreviver. Estão ali e elas não, vida e a morte. Exato, sim. E elas não conseguem continuar dentro de uma UTI sem que tenha um profissional ali para fazer aquele acompanhamento. E é uma especialização diferenciada, o profissional que trabalha numa UTI. Sim, claro. É um enfermeiro intensivista, sim, né, Karime? É uma pessoa realmente que estudou
estudou um pouco a mais para ter aquela qualificação profissional que não vem sendo reconhecido aí pela gestão do governador Wilson Lima. O que acontece? As denúncias que a gente tem recebido, em que inclusive foram denunciadas pela deputada estadual Mayra Dias, ela, na semana passada, ela chegou a fazer um requerimento, enviou para a Secretaria de Saúde, pediu que a Alean convocasse a secretária de Saúde do Amazonas, Nayara Maxud, para ir até a Assembleia Legislativa trazer esclarecimentos sobre essa falta de pagamentos desses profissionais, mas a Secretaria de Saúde não respondeu ao questionamento da parlamentar. E aí agora ela mais uma vez subiu o tom, ali na tribuna, porque esses profissionais, Karime e Kennedson, estão chegando há 5 meses sem receber os seus pagamentos. Para vocês terem uma ideia, a última vez que eles receberam foi no mês de novembro de 2025. Gente, imagina, eles passaram o Natal, Réveillon, um mês festivo, um mês de confraternizações sem receber salário, gente. Só que, Karime, eu fui consultar, esses profissionais, eles são técnicos de enfermagem e enfermeiros ligados à Cooperativa de Enfermeiros do Amazonas. É uma empresa terceirizada que presta serviço ao Joffre Cohen, à Secretaria de Saúde Pública do Amazonas, da gestão Wilson Lima. E aí, Karime, eu fui olhar ali no portal da Transparência, no ano passado, eles chegaram a ficar 5 meses também sem receber os seus pagamentos. E aí, os pagamentos, os repasses feitos pelo governo do Amazonas para essa cooperativa ainda eram referentes ao ano de 2024. Ou seja, esses profissionais estão há pelo menos 2 anos, com esse acúmulo de atrasos em seus pagamentos, Imagina como é que fica a vida de pais e mães de família que realmente precisam muitas vezes pagar aluguel, colocar comida na mesa. O preço da gasolina em Parintins é até um dos destaques da nossa página do @18horas. Mais de R$7, R$10, R$9,40 o preço da gasolina em Parintins. Então, assim, realmente é uma situação insustentável para pais e mães de família que estão há quase 5 meses sem receber os seus pagamentos. Eu separei um trechinho aí do discurso da deputada estadual Mayra Dias para que os nossos ouvintes possam conferir. Vamos ouvir. Em relação a Parintins, eu não posso deixar de falar aqui dos salários atrasados de profissionais que estão trabalhando. E aí também eu trago aqui um pedido, na verdade, um apelo da Cooperativa de Enfermeiros do Amazonas, que trabalham e atuam prestando assistência da enfermagem da UTI do Hospital Joffre Cohen, que eles estão desde novembro de 2025 também sem receber os seus salários. Já são mais de 4 meses, já vai completar o 5º agora. E aí a gente faz aqui também essa cobrança ao governo do estado, à secretária de saúde, para que possa fazer aí o pagamento, ou pelo menos dar uma previsão. Em 4 meses é muito tempo para quem está ali prestando assistência. Mais uma vez a gente faz essa cobrança porque a gente já fez outras vezes aqui, e aqui fica o nosso apelo à Secretaria de Saúde, ao governo do estado, para que possa estar realizando esse pagamento. Obrigada. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, assim como o apelo foi feito pela deputada estadual Mayra Dias, é um apelo que a gente acaba reforçando aqui. A gente está falando de mais de 30 profissionais que atuam nas unidades de terapia intensiva. São profissionais, mais uma vez a gente fala que trabalham dentro da UTI, que estão ali atuando diariamente para salvar vidas, e hoje estão sendo tratados com todo esse descaso pela gestão do governador Wilson Lima, pela Secretaria de Saúde Pública do Amazonas, porque não tem quem aguente, Karime, trabalhar quase 5 meses sem receber nenhum centavo. E só para encerrar, Karime, eu também fiz os mesmos questionamentos levantados aí pela parlamentar, mas a gente não teve nenhuma resposta por parte da Secretaria de Saúde Pública do Amazonas. Do governo do estado do Amazonas, muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Seguimos aguardando essa satisfação que o governo do estado do Amazonas deve para a sociedade e deve principalmente para esses trabalhadores que estão aí há
5 meses sem conseguir receber seus salários. E ao que parece, é uma situação constante, é o natural, é o habitual, é o novo normal, é trabalhar sem receber. Pelo menos para quem presta serviço para o governo do estado do Amazonas, principalmente na área da saúde. Eu só vou lembrar aqui que ano passado foi direcionado 30 bilhões de reais para a pasta da saúde. E o governo do estado, a gestão Wilson Lima, não conseguiu sequer pagar o básico, que é garantir o repasse para essas empresas pagarem o salário de quem trabalha. Gente, isso é direito assegurado por lei, na legislação. Agora, o que se pode fazer, eu já não sei mais, né, Kennedson? Porque todos os apelos, as denúncias, tudo foi feito aqui. Exatamente. O que acontece, Karine, o que tem acontecido na realidade ao longo dessa gestão é que quando eles não conseguem mais pagar, eles dão um calote, contratam-se outras empresas, como foi o caso daquela empresa que prestava serviço de locação de veículos para a Polícia Militar, contratam-se outra empresa e aí vão levando um novo contrato, enquanto que aquela outra fica a juíza da justiça para que você possa receber. Aí você imagina, a gente falou muito sobre o ponto de vista do profissional, nós concordamos com tudo isso. No entanto, também, o empresário, imagina, você passar todos esses tempos, a Nathalie falou, são 2 anos de problema com inadimplência. Como é que o empresário vai conseguir manter uma lista de funcionários de mais de 300 funcionários, um número hipotético aqui, manter durante anos? E a empresa aberta, porque são vários custos, né? Aquele funcionário, a gente sabe que o salário que ele recebe ali, o que o empresário paga de imposto e paga para esse funcionário é o dobro praticamente. Então, como é que fica esse empresário que é responsável pela vida de, como você falou, 300 pessoas, hipoteticamente, 300 trabalhadores, isso só do que ele aloca para a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, fora para funcionar a empresa. Ou seja, é uma falta de responsabilidade também com esse empresário. Ele quebrou as pernas dessa pessoa, né? Com certeza, muita gente, inclusive, a gente recebeu relatos no nosso próprio 18 Horas News no Instagram, de que empresários estavam tentando negociar, eles estavam com mais de 1 ano de débito atrasado, eles estavam tentando negociar para receber pelo menos metade, ali 6 meses, para poder tentar sobreviver, mas o que acontece é que muita gente está quebrando feio e sem possibilidade de conseguir voltar para o mercado. Muito obrigada pelo comentário. É a maravilha da gestão que nós estamos vivendo atualmente ou sobrevivendo. Vamos colocar aqui. Assim, agora em Manaus, 6h18. Você está ouvindo 18 Horas. E começou hoje o julgamento de 28 pessoas acusadas de fraude no Detran Amazonas. Eles são investigados por esquema de fraude que causou prejuízo de 30 milhões de reais. E entre os réus, gente, estão servidores, estagiários, colaboradores e despachantes. O repórter André Meirelles está acompanhando e traz pra gente mais detalhes. Boa noite, André. Boa noite. Depois de 6 anos de investigação, teve início nesta quarta-feira o julgamento dos envolvidos na Operação Sanguessuga. Entre os réus estão servidores, estagiários, colaboradores e despachantes ligados ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o Detran. Segundo as investigações da Polícia Civil do Amazonas, o grupo participava de um esquema de corrupção e fraudes que teria gerado prejuízo de cerca de 30 milhões de reais. O esquema envolvia a emissão de documentos irregulares para veículos com benefícios fiscais na Zona Franca de Manaus. Com isso, caminhonetes de luxo eram enviadas ilegalmente para outros estados, aproveitando vantagens tributárias como redução de ICMS e IPI. As investigações também identificaram irregularidades em vistorias de veículos, venda clandestina de lacres de placas e pagamentos ilícitos para acelerar os processos. Durante a operação, foram apreendidos mais de 30 veículos, documentos, equipamentos eletrônicos e armas de fogo. Os acusados respondem por crimes como associação criminosa, corrupção, inserção de dados irregulares em sistemas, lavagem de dinheiro e crimes contra a ordem tributária. É importante lembrar que quem souber de crimes dentro de empresas deve denunciar para não ser responsabilizado, como explica o advogado criminalista Luan Mendes. É muito importante esclarecer que, a partir do momento em que você toma ciência dessa fraude,
você deve buscar o apoio o mais rápido possível. E aí, quando eu falo de apoio, é comunicação policial mesmo. E aí você pode, de alguma forma, comunicar de maneira sigilosa para que você não se identifique, e se acontecer algo dessas outras pessoas serem responsabilizadas, você acaba se eximindo dessa culpa, uma vez que você não participou do esquema e, além de não ter participado, ainda comunicou à autoridade competente. Bom, agora as audiências dos acusados seguem até o dia 13 de março em Manaus. E caso sejam condenados, os réus podem pegar penas superiores a 20 anos de prisão. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. A produção de motos no polo industrial de Manaus teve queda de 7,1% em fevereiro desse ano, em comparação a fevereiro do ano passado. Os dados são da associação que representa o setor Abraciclo. E na comparação com janeiro, o recuo foi ainda maior, gente, de 11,1%. A repórter Vanessa Lima está com esse levantamento, com esses números, e traz pra gente os detalhes a respeito dessa avaliação. Vanessa, boa noite, Vanessa. Então, a gente sabe o porquê dessa queda? Boa noite. Muito boa noite para você, Karime, para o Kennedson e para todos os nossos ouvintes. Então, essa redução ela tem uma explicação bem pontual: o carnaval, que esse ano caiu justamente em fevereiro, que já é um mês normalmente mais curto. E o feriado trouxe menos dias úteis, menos tempo de fábrica funcionando, menos gente na linha de montagem e, naturalmente, menos motos sendo produzidas. No total, foram produzidas 164 mil motos em fevereiro. Um número ainda grande, mas que ficou abaixo do que normalmente se espera para o mês. E mesmo assim, essa queda de 7,1% não representa nenhum sinal de crise ou dificuldade no setor, que inclusive está vivendo um super ciclo positivo. Entre janeiro e fevereiro, o setor registrou o melhor desempenho dos últimos 15 anos para esse período. O diretor executivo da Abraciclo, Sérgio Oliveira, reforça exatamente isso. O ritmo de produção está firme, organizado e respondendo bem às demandas dos consumidores. Vamos ouvi-lo. Bom, a indústria de motocicletas registrou o melhor desempenho para o primeiro bimestre dos últimos 15 anos, com produção de mais de 348 mil motocicletas. Esse resultado mostra o bom momento que o setor está vivendo. O setor mantém um ritmo consistente de produção, impulsionado também pela alta demanda do mercado. E a motocicleta se consolidou como uma alternativa eficiente, acessível e alinhada às novas demandas de mobilidade da população. E o seu uso tem se expandido por todas as regiões do país. 18 horas. E olha só, no varejo o clima também é de comemoração. Os licenciamentos atingiram o maior volume da história para o primeiro bimestre. Foram 350 mil motos emplacadas, um salto de 13,7% em relação ao ano passado, e só em fevereiro as vendas chegaram a 171 mil unidades, um crescimento de 10% frente ao mesmo mês de 2025. E mesmo com menos dias úteis, a média diária de vendas também impressiona. São 9.530 motos vendidas por dia. E para fechar com chave de ouro, as exportações também aceleraram. Nos 2 primeiros meses do ano, o crescimento foi de 43,1%, com mais de 8 mil motos enviadas para outros países. No fim das contas, mesmo com essas variações pontuais, o que os números mostram é que a indústria de motocicletas segue acelerando firme aqui em Manaus. Olha aí, otimismo puro. Otimismo puro. E, gente, falando sobre Zona Franca de Manaus, grandes empresas que já atuam aqui no Amazonas anunciaram mais investimentos. Estamos falando aí da BMW, Samsung, Mineração Taboca e Três Corações. Os projetos envolvem ampliação de operações industriais, modernização de unidades produtivas e geração de emprego, com o principal foco no polo industrial. Você está ouvindo 18 horas. E o Procon Manaus divulgou hoje o resultado da pesquisa mensal de preços de combustíveis. E o repórter André Meirelles volta a conversar ao vivo com a gente sobre esses números, esse levantamento. Boa noite mais uma vez, André.
Muito boa noite mais uma vez para você, Karime, Kenderson, a todos que nos acompanham aqui na 100.7. Foi segundo a pesquisa, aí, o preço da gasolina comum passou de R$ 6,99 para R$ 7,29 e foi uma alta de 30 centavos por litro. Além da gasolina, o estudo analisou outros combustíveis, como gasolina aditivada, etanol, diesel comum e o do S10. Mesmo com o aumento em parte dos postos, a pesquisa também identificou valores mais baixos em alguns estabelecimentos, né? A gente tem aí, fala dos menores preços que foram encontrados, R$ 6,99 para gasolina comum e aditivada e de R$ 5,47 para etanol e R$ 6,49 para diesel e diesel S10. O Matheus Avelino, que é assessor jurídico do Procon Manaus, explicou o resultado da pesquisa, mas que ainda o Procon Manaus aguarda o posicionamento oficial da REAN-ATEM. Vamos acompanhar. Neste final de semana, foi identificado um aumento nos preços dos combustíveis em alguns postos da cidade. O reajuste tem sido atribuído por parte do setor a alguns fatores, como a elevação dos custos nas refinarias, as importações e a instabilidade do mercado internacional, especialmente diante das tensões no Oriente Médio. Fatores estes que podem impactar diretamente os valores nas bombas. Até o momento, não há confirmação oficial ou uma justificativa formal divulgada pelos órgãos responsáveis pelo monitoramento do setor, como a Agência Nacional do Petróleo, ANP. O Procon Manaus seguirá realizando o acompanhamento contínuo dos preços por meio de pesquisas e fiscalizações, avaliando a variação praticada pelos postos de combustíveis. Caso sejam identificados indícios de práticas abusivas, as medidas cabíveis serão adotadas para garantir o cumprimento da legislação e a proteção do direito do consumidor. 18 horas. Aí, a gente conferiu a fala do Matheus Avelino, que é o assessor jurídico do Procon Manaus, que também o Procon Manaus orienta que os motoristas pesquisem os preços antes de abastecer, já que os valores podem variar, inclusive, ao longo do mês. Como a gente, né, já deu esses detalhes aí para quem estava nos acompanhando no comecinho aqui do programa, tem muitos postos de combustíveis que ainda está com o preço de R$ 6,99. Então, quem gosta de economia, é bom pesquisar aí. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles, pelas informações. Você está ouvindo 18 horas. Política. E vamos de política com Kenedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Vamos lá, vamos de pesquisa, né? Segundo a pesquisa do Instituto Direto ao Ponto, divulgada hoje, o vereador Sargento Salazar lidera as intenções de voto para deputado federal aqui no estado do Amazonas. Nathalie, ou seja, isso aí representa aí que a força das redes sociais tá grande, né? Tá influenciando inclusive as urnas. Gente, ele tem um favoritismo aí de 13%, não é isso, Nathalie? É isso, Karine. Mais uma vez, boa noite para você, Kenedson, e a todos os ouvintes que estão ligadinhos aqui no programa 18 horas. Karine, né, a gente está falando da pesquisa Direto ao Ponto nos últimos dias aqui no programa, porque cada dia está saindo um recorte, a gente pode dizer assim. E por hoje... cada setor, né? São setores, governo, Senado, agora deputados. Exatamente, Kenedson. E aí hoje eles divulgaram 2 novos cenários pra gente, que são quais são as intenções de voto dos amazonenses, tanto para deputados estaduais e federais. E aí quando a gente fala de deputado federal, o vereador Sargento Salazar, na pesquisa estimulada, foi, né, a gente pode dizer assim, ele despontou ali na frente dos demais e ele tem pelo menos 13% das intenções de voto dos amazonenses se as eleições fossem aí no próximo domingo. Em seguida, aparece ali o Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, seguido aí do deputado federal Amon Mandel, ambos os dois ali empatados com pelo menos 8% das intenções de voto. Além desses nomes aí que a gente já falou, Karime, aparecem outros nomes que já são deputados federais, entre eles, né, o Adair Filho, que teria pelo menos 5% das intenções de voto, o Amon, né, o Adair Filho, Fausto Júnior, Silas Câmara também foi lembrado, Saulo Viana e Sidney Leite. Né, se as eleições fossem no próximo domingo, esses seriam os 8 que estariam
ali dentro. Aí alguns nomes que não estão no poder, mas também foram lembrados, entre eles o do sempre polêmico Coronel Menezes, ele que foi superintendente da Suframa aqui na nossa capital. Ele foi um dos nomes que foi lembrado, seguido aí, Kennedson Paes, do secretário de Habitação aqui da nossa capital, o Jesus Alves, que é uma pessoa que deve disputar aí as eleições pela primeira vez. Agora, a gente falando, né, dos deputados estaduais, né, também saiu pra gente aí essa lista, e entre os deputados estaduais mais lembrados estão aí Carlinhos Bessa, Cristiano D'Angelo, Comandante Dan, Débora Menezes, Mário César Filho e o Wilker Barreto. Também foram, a gente pode incluir aí nesse bolo, a gente pode dizer assim, o Robertão Cidade, que é o pai do Roberto Cidade, uma figura nova na política amazonense, né? Ele tem se mostrado bastante atuante nas redes sociais e foi uma pessoa que foi citada aí nessa pesquisa como uma figurinha que deve ser inserida na ALEAM agora nessas eleições, e também o ex-prefeito de Novo Airão, o Frederico Júnior. Karime, essa pesquisa ouviu mais de 1.200 eleitores e ela não aconteceu somente aqui na nossa capital. Ela também foi testada em pelo menos 14 municípios e já está mostrando pra gente aí um panorama do que deve ser essas eleições do dia 4 de outubro, que parece que já vai ser no próximo domingo, verdade, né, Kennedy? Verdade. Todo e agora dia agiliza, né? Todo dia tem pesquisa nova. Isso que eu ia falar, todo dia tem pesquisa nova. Vamos lá, Kennedson. Gente, e tem pessoas polêmicas, né, fazendo mais e mais vídeos nas redes sociais. Vamos falar do vice-governador Tadeu de Souza, que ele publicou um vídeo nas redes sociais, gente, comemorando, aí o nome dele aparece numa dessas pesquisas. Ele tá lá, agradece todo mundo, super elogia a gestão de Wilson Lima, né? Enfim, só que a mesma pesquisa revela que 52% dos eleitores desaprovam a gestão do governador Wilson Lima e que ele é vice de governador, né? Então aí, ele comemora, não comemora. Isso de alguma forma pode impactar aí a união progressista nas eleições desse ano, Kennedson? Então, Karime, se vai impactar ou não vai depender do chefe dele, né? Porque o chefe dele já comentou que não conversou com ele sobre ser candidato ao governo do estado do Amazonas. Só o chefe dele maior, que é o Antônio Rueda, né? É muito curioso, cada discussão na política a gente não consegue entender muito bem, né? Porque, muito chefe, é muito cacique. E Tadeu de Souza, que ontem estava falando mal do governo que ele mesmo participa, né? Descendo a lenha, literalmente, com entrevista na Veja, pra Veja e tudo mais. Daí, enfim, logo depois, não, a melhor gestão que existe, melhor governo do estado. Enfim, e até amargou o fim de uma amizade que durava anos, né? E aí, com essa decisão agora de tomar partido, de estar do lugar ao lado de Wilson Lima, ele teve essa grande decepção agora de ouvir do próprio gestor, o chefe dele, dizendo que não tinha falado nada sobre o governo do estado. Mas por que essa comemoração? Ela tem motivos. Afinal, houve uma crescente nessa indicação de tendência de votos para Tadeu de Souza. A gente tem na imagem 1, você que nos acompanha pelo YouTube vai ter acesso a essa imagem. Na imagem 1, a gente tem um cenário em que Omar Aziz aparece com 32%, Davi Almeida e Maria do Carmo com 23% e Tadeu de Souza na quarta posição com 10%. Só que daí a gente tem que avaliar o cenário tanto na capital como também em Manaus. Na imagem 2, você vai conferir no nosso cenário o índice de pesquisa tanto na capital como no interior. Aqui na capital, o Tadeu de Souza ele tem 9%, ele é bem distante dos primeiros colocados nessa lista. Só que no interior do estado aumenta para 11%. A gente também tem outros detalhes na imagem 4 a respeito sobre o histórico de intenção de voto para o governo do estado do Amazonas, que são dados que chamam a atenção. Enquanto a gente tem um declínio da parte superior ali, falando sobre o Omar Aziz, a gente tem 45, passa 42 e finaliza com 40% das intenções de voto, Tadeu de Souza ele tem uma crescente. Ele começou nessas pesquisas com 5% das intenções de voto, pulou para 7% e agora aumentou praticamente o dobro, chegou a 13% das intenções de voto. E aí com isso ele já começa a ficar um pouco mais confiante. Na imagem 5 que eu separei para você, tem um índice de rejeição.
posição. Ele aparece na 4ª posição também, empatado com a professora Maria do Carmo. Ele aparece com 19% das intenções de voto, que é nesse momento em que a pesquisa pergunta em quem você não votaria para o governo do estado, ou seja, ele está um pouco mais distante também, e para ele isso daí também é interessante. Na imagem 6, para a gente finalizar sobre esse estudo em relação à pesquisa direto ao ponto, um dado chama a atenção: 76% dos entrevistados disseram não conhecer Tadeu de Souza, ou seja, é um número muito expressivo, só que pelo resultado geral, sem ter o nome dele definido até agora, ele se considera bem. Eu vou colocar agora um trechinho do que ele falou pra gente. Vamos ouvir. Primeiro quero agradecer pela população ter lembrado do meu nome como candidato ao governo do estado. A nossa Federação União Progressista, liderado pelo governador Wilson Lima, tem tudo para nas eleições de 2026 ser protagonista, tanto como candidato ao governo, como candidato ao Senado. É o que apontam as pesquisas aqui, é o sentimento que a gente vê também nas ruas aqui de Manaus e no interior. Pois é, essa que é a situação. O fato é que o Wilson Lima, como a gente já tinha anunciado aqui no 18 horas, ele tem crescido no interior do estado do Amazonas. E Tadeu de Souza, caso até o dia 4 de outubro, ele se concretize essa eleição, então de fato ele vai poder tentar surfar nessa onda para angariar mais votos no interior do estado do Amazonas e até mesmo participar de agendas aqui na capital para ter mais intenções de votos, caso isso de fato se confirme, porque até agora o Wilson não bateu o martelo em relação à candidatura dele. Vamos agora seguir acompanhando essa situação. Exatamente. Muito obrigada, Kennedson Paes. Nathalie, vamos lá, Nathalie. Durante o lançamento da pré-candidatura ao Senado, do secretário da Casa Civil de Manaus, Marcos Rota, que aconteceu hoje, e ele super estava feliz, falando que foi na data do aniversário dele, ele comemorou, essa candidatura ao Senado. Bom, nessa ocasião, o prefeito Davi Almeida, ele afirmou que pretende apoiar a reeleição do senador Eduardo Braga, que inclusive tem estado sempre no palanque, nas inaugurações com o prefeito Davi Almeida, certo? E o prefeito chegou a dizer que o grupo político dele tem força para eleger 2 senadores, ou seja, seria Marcos Rota e Eduardo Braga. É isso mesmo, Karime, Inclusive, o prefeito foi muito enfático ali quando ele foi questionado pela imprensa, Kennedson Paes, que ele não colocaria uma faca no pescoço do Eduardo pro Eduardo cravar, assim, não, eu vou apoiar. Ele falou Davi. Que o apoio era condicionado, né? Exatamente. Me apoia que eu te apoio. Exatamente, mas assim, ele deixou claro, Karime, que realmente ele tem força política. Ele chegou a destacar que nas últimas eleições, quando ele fez aquele mandato tampão, que ele chegou a disputar ali uma vaga pro governo, que ele teve uma votação muito mais expressiva, inclusive no interior, do que aqui na nossa capital. E aí agora, que ele já tem uma bagagem política, por que não dizer assim, Ele já tem 2 mandatos aqui na nossa capital. Ele já tem já construiu ali suas bases, por que não ele não teria mais votos no interior agora? Inclusive, ele disse que ele já tem planejado ali toda a rota de visitas para o interior do Amazonas, realmente para trabalhar tudo isso aí. Mas esse evento, Karime, realmente mostrou uma força do prefeito Davi Almeida aqui dentro da nossa capital. E aí, no dia do seu aniversário, o Marcos Rota aproveitou ali para fazer esse anúncio, para dizer: eu sou o candidato ao Senado do Davi Almeida. Inclusive, ele lançou ali, um jingle, a gente pode dizer assim, relembrando o tempo no qual ele era apresentador, onde ele trabalhava no Exija Seus Direitos, e ele fez um discurso realmente de agradecimento à população manauara. Eu separei um trechinho para que os nossos ouvintes possam conferir. Vamos ouvir. Através do trabalho, mas um trabalho com respeito e com responsabilidade. Esse, Davi, é o compromisso que eu assumo agora perante você, te agradecendo por mais um voto de extremada confiança, agradecer aqui nosso companheiro Renato Júnior e dizer para vocês que esta missão eu recebo com muito respeito, com muita responsabilidade, e eu estarei mais do que pronto para servir a cidade e ao estado que me acolhe. Portanto, aceito esse desafio e me coloco à disposição do nosso grupo para ser o nosso pré-candidato ao Senado para representar o povo bom do estado do Amazonas. 18 horas.
Então, Karime Kennedson, a gente ouviu aí a fala, né, do secretário, chefe da Casa Civil Municipal aqui da nossa capital, Marcos Rota, que agora é pré-candidato ao Senado do Amazonas, e ao que tudo indica, o prefeito Davi Almeida, pré-candidato ao governo, está pronto aí realmente para apoiar, e segundo ele, o grupo político tem força aí para eleger 2 senadores. E aí, Kennedson Paes? Eu acredito que vai ser uma luta forte aí, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque pelas pesquisas vai ser voto a voto. Tá todo muito pareado ali. Vai ser uma eleição acirrada esse ano. Muitíssimo obrigada pelas informações, Nathalie Moraes e Kennedson Paes. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. E vamos agora saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quarta-feira abafada e bastante nublada que deixou todo mundo esperando a chuva. A previsão para a noite aponta 49% de chance de pancadas rápidas. Aquelas rapidinhas e volumosas que vão e voltam durante a noite toda. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 12 de março, quinta-feira, segundo o Clima Tempo. Ao longo da quinta, o clima vai mudando aos poucos. Conforme amanhã avança, o sol até aparece entre nuvens, mas nada de céu aberto. As nuvens dominam o cenário. Já no período da tarde, elas ficam mais pesadas e a chance de chuva dispara. A previsão aponta 76% de probabilidade de pancadas rápidas e intensas. À noite, a chuva continua presente, só que de forma mais leve. Uma chuvinha fraca, com cerca de 41% de chance. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 23 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 70% a 97%. Vanessa, segue aqui com a gente que o Amazonas já soma 5 municípios que declararam situação de emergência por causa da cheia aqui no estado. É isso, Vanessa? Sim, Karime. Atalaia do Norte acaba de entrar para a lista dos municípios do Amazonas que já estão em situação de emergência por causa da cheia. Além de Atalaia do Norte, os outros municípios que já estão enfrentando a mesma situação são Carauari, Eirunepé, Itamaraty e Jutaí. Eirunepé e Boca do Acre foram os primeiros, declarando emergência ainda no dia 10 de fevereiro. Depois veio Itamaraty e 9 dias mais tarde, Jutaí, que entrou na lista na última quarta-feira. E um dado chamou a atenção na medição mais recente, feita no domingo. O Rio Javari marcou 13,73 metros. É um nível alto, claro, mas ainda assim bem menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, que foi cerca de 1,61 metro a menos. E quando a gente compara com o maior nível da história lá do município, lá em 2009, a diferença é ainda mais impressionante. São 7 metros abaixo daquele recorde histórico de 20,80 metros. Agora, o que a gente ainda não sabe são quantas pessoas que já foram afetadas por essa cheia de 2026. A Defesa Civil ainda não divulgou esses números, mas a situação continua sendo monitorada de perto, já que o período de cheia no Amazonas está a todo vapor e ainda vai avançar nos próximos meses. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles. André, conta pra gente como é que está a volta pra casa agora às 6 horas e 43 minutos em Manaus. Boa noite mais uma vez a todos que nos acompanham. Olha, o trânsito que já é ruim, né? Ficou mais complicado ainda pela Maripiranga. A gente tá falando desse trecho que fica entre Detran e Delegacia da Mulher, um carro de passeio em pane mecânica. Ainda mais na frente, ainda na Maripiranga, já no finalzinho ali próximo da rodoviária, caminhão também em pane mecânica. Então atenção, você que vai trafegar aí por esse local, bastante cuidado, hein? Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia hoje, vamos conversar com o diretor-presidente da Manaus Cult, Jander Lobato. Muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez a Cuide 18 horas, tudo bem? Obrigado, Karime, boa noite também, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente é que agradece, então vamos lá, Manaus, gente, está na crista da onda aí quando o assunto é destino turístico, tá? É uma das cidades brasileiras mais procuradas pelos turistas internacionais e nacionais. Isso é resultado de uma proposta, de um projeto, de muito trabalho, não é isso? Exatamente, isso é o resultado de muito trabalho, né? Um esforço muito grande da Prefeitura
de Manaus, através do nosso prefeito Davi, que tem feito investimentos importantes. Manaus está numa reconstrução, a gente está, né, trabalhando muito nisso, e principalmente uma parceria muito grande com a empresa brasileira de turismo, que é a Embratur, através do ministro, que é o presidente Marcelo Freixo, onde Manaus foi nomeada como a capital da Amazônia. Isso aí para nós é muito importante, porque oficialmente nós somos hoje a capital da Amazônia. Isso reverbera não só no Brasil como no planeta inteiro. A gente tem ganhado destaque. Hoje Manaus é a 5ª cidade mais procurada, né, do Brasil, e está entre as 50 cidades mais procuradas do mundo. Para turismo. Gente, isso é maravilhoso. E quem fala isso é o Book.com, quer dizer que é uma multinacional, uma plataforma gigantesca de turismo. É um serviço de construção, como eu digo, porque desde o início da gestão do prefeito, Manaus voltou a participar das feiras nacionais. Essas feiras nacionais de turismo é onde você reúne o trade de turismo inteiro. Exemplo, é onde as pessoas vendem os pacotes de viagem. Onde você se faz conhecer. Exatamente. Então Manaus tem um stand próprio. Manaus vem participando de forma histórica de feiras internacionais. A gente esteve agora em Lisboa. Isso é muito importante, porque lá nós recebemos o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, recebemos o embaixador do Brasil em Portugal, recebemos o CEO da TAP Linhas Aéreas. Vamos fazer uma imersão, trazer jornalistas europeus para conhecer Manaus, custeados pela TAP. Levaremos jornalistas manauaras para conhecer a Europa, para que a gente faça esse intercâmbio, essa imersão. Então Manaus tem trabalhado muito, a gente tem feito muitos esforços com todo o trade de turismo do Brasil inteiro e do universo como um todo, porque a gente tem feito um trabalho muito forte de divulgação de Manaus na Europa, através de revistas de turismo. Isso é um trabalho que as pessoas a olho nu não enxergam, mas o resultado disso é a economia da cidade, que vem crescendo. E além disso, também tem um movimento que tem chamado muita atenção no mundo inteiro, que é em relação à pesca esportiva, que tem aquela iniciativa tanto do prazer, né, do entretenimento, de poder pescar, é muito legal, mas também isso daí atrai muitos turistas para nossa capital, inclusive, né, porque é o primeiro ponto em que eles chegam. Conta pra gente sobre essa modalidade, o quanto ainda pode avançar no nosso estado. Sabe o que é interessante? Você falou um ponto importante, porque a pesca esportiva é algo muito procurado, né? Nós temos aqui, entre aspas, verão o ano inteiro. Sim. O que é difícil acontecer no restante do Brasil. E a pesca esportiva é algo que tem tido cada vez mais procuras, até pelas belezas naturais que nós temos, e o nosso tucunaré, que é maravilhoso e excelente para a pesca. Uma coisa mais importante nisso tudo é que antigamente o pescador vinha para cá e ele pernoitava em Manaus e de manhã cedo ele saía para fazer a pesca. Hoje ele fica no mínimo 2 dias em Manaus, já aproveitando o que tem aqui. E o que acontece? Ele vem para a pesca, ele vem, se diverte, faz a pesca esportiva e ele volta para a cidade dele. Na próxima vez que ele vem, ele já traz a família para curtir Manaus. Sim. E fazer os passeios. Então, assim, um ponto muito importante é que antigamente os passeios turísticos que eram feitos aqui, você, na grande maioria, saía lá da Manaus Moderna. E a Manaus Moderna não tem uma instalação adequada para receber turistas. Você tem todo aquele assédio, né, aquele calor humano. Literalmente não é o nosso cartão postal. Que o povo europeu não é acostumado com isso. Verdade. Quando o prefeito construiu o Mirante Lúcio Almeida e ele fez junto ao Mirante Lúcio Almeida o Pier 355, ele trouxe todos os passeios turísticos para o Pier 355, ou seja, você tem segurança, você tem estacionamento, você tem restaurantes dentro. Se seu barco atrasar, você tem onde tomar café, tomar uma cerveja, você tem onde almoçar, você tem onde tomar um sorvete, comer uma pipoca, totalmente em segurança, porque a Guarda Municipal Armada está lá, e ao mesmo tempo você tem um acesso muito fácil de embarque e desembarque, o que tem levado milhares de pessoas todos os dias para o Mirante Lúcio Almeida. Então, assim, a gente está muito satisfeito com todo esse trabalho que a gente vem fazendo, e eu tenho certeza que com essa crise mundial por conta da guerra, a procura pelos Emirados Árabes e pela Arábia Saudita, ela vai diminuir porque está em guerra. A política do Donald Trump, ela não é muito aceita em alguns países da Europa, faz com que as pessoas não queiram ir para os Estados Unidos. A Cuba está em recessão, ou seja, não tem como ir para lá. Automaticamente o Brasil é uma oportunidade de turismo enorme. O dólar é muito mais alto que o real, o euro é muito mais alto que o real, o nosso clima é maravilhoso, e Manaus, só aqui
é a capital da Amazônia e só aqui nós temos uma Amazônia maravilhosa com 98% dela preservada. Então o turismo sustentável é algo que não é moda, é algo real já. Então o que a gente precisa se preparar cada vez mais. Temos aí cerca de 14 mil leitos de hotel, o que não é normal para uma cidade. Não são todas as cidades brasileiras que têm a quantidade de hotéis que nós temos aqui. Então nós estamos realmente preparados para receber essa gama de turistas que vem vindo para cá. Agora, você mencionou essa feira que vocês participaram lá em Lisboa. Conta mais pra gente como é que existe esse intercâmbio. Lisboa é como se fosse, poxa, é Portugal, é nosso primo, né? Estamos ali, estamos em casa. Como é que é e o que mais atrai? Qual a curiosidade que eles têm a respeito de Manaus e aqui da região amazônica? Um fator interessante é que nós, manauaras, nós aproveitamos a culinária da cidade. A gente gosta da nossa gastronomia. E quem vem de fora gosta mais ainda. Então isso é um chama muito grande à gastronomia de Manaus. Um outro ponto interessante são as belezas naturais que nós temos aqui. A gente tem o Encontro das Águas, a gente tem o passeio com os botos, a gente tem, enfim, monumentos aqui como o Teatro Amazonas, o Mirante Lúcio Almeida, a Ponta Negra, nós temos o Mercado Adolfo de Lisboa, nós temos o Museu da Cidade, nós temos muita coisa boa para fazer em Manaus. Uma coisa interessante é que a maior parte dos turistas que vêm para Manaus são turistas europeus. E agora nós temos um voo que faz 3 vezes por semana Manaus-Lisboa, ou seja, leva Manaus até a Europa. E a maioria dos europeus que vêm para cá são alemães. Então a gente tem incentivado cada vez mais esse trabalho nesses pontos para que eles possam vir para cá. Essa feira de Lisboa é a maior feira da Europa e uma das maiores do planeta. Então ela é muito importante, por quê? Porque a partir do momento que Manaus tem um stand lá, e é a primeira vez na história que Manaus tem um stand numa feira internacional, você recebe visita do trade turístico do mundo inteiro. E isso aí é uma porta de entrada para que se fechem novos negócios e automaticamente as pessoas que têm os pacotes aqui vendam os seus pacotes para os turistas de fora. Então é uma oportunidade que nós tivemos de mostrar Manaus. Manaus está numa revista chamada Mercados e Eventos, que é a maior autoridade no meio do turismo. E isso tudo, como eu digo, não são as pessoas que veem, é quem compra os pacotes que tem o resultado. Então, assim, tem muita coisa boa acontecendo. Eu tenho certeza que nós colheremos frutos. O aeroporto de Manaus está melhorando muito. A empresa que administra o aeroporto hoje é a mesma empresa que administra vários aeroportos na Europa. Isso favorece o nosso mercado. E o que falta pra gente é que a gente possa ter aí uma malha aérea maior, para fazer com que mais pessoas venham para cá, mas que também a gente possa sair daqui para passear para fora. Isso é verdade. Agora não dá pra gente ficar sem falar dos grandes eventos que acontecem aqui na nossa capital, principalmente o Sou Manaus, que tem se consolidado ao longo desses últimos anos, tem atraído um grande número de público e praticamente é o Rock in Rio da Amazônia. É isso aí. Então conta pra gente como é que tá essa perspectiva para esse ano, também essa tendência, né, de outras pessoas de outros estados também conhecerem a Amazônia durante o festival. Sabe que a gente tem tido um destaque, Manaus tem tido um destaque muito grande nos grandes eventos. Manaus era a única cidade que não tinha um grande evento, que agora tem o Sou Manaus. Só o Carnaval de Manaus, ele trouxe para a economia da cidade o Carnaval de Manaus realizado pela Prefeitura. Investimento de 8 milhões de reais, onde 1 milhão de pessoas foram beneficiadas através de bandas e blocos, que é o que a Prefeitura de Manaus cuida. O retorno financeiro que deu, através da CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas, o presidente Ralph Assayag fez uma pesquisa onde cada pessoa que frequentou uma banda e um bloco desse gastou cerca, de acordo com a pesquisa, de R$190. O investimento que trouxe para Manaus foi algo em torno de 150 milhões de reais. Uau. Só o carnaval das bandas e blocos. Então, fazer o evento é aquele tripé que eu digo, aquele tripé. É um tripé cultural, social e econômico. Porque você consegue trazer entretenimento, fazer um evento gigantesco, oportunizando pessoas que talvez não tivessem condições financeiras de ir para um grande evento, assistir shows com um padrão de muita excelência e ao mesmo tempo a gente consegue mexer com a economia, porque você imagina que nesse carnaval o retorno de 150 milhões, manicures, cabeleireiros, o comércio local, quem vende bebida, quem vende comida, os taxistas, os mototaxistas, os motoristas de aplicativo, ou seja, é uma cadeia produtiva que traz retorno financeiro. Então, assim, o Sou Manaus desse ano promete, vai ser um evento ainda maior, a gente vai fazer um investimento que é muito parecido com o que foi ano passado, a gente não cresce o valor investido no Sou Manaus, é o mesmo de anos. A diferença é a organização que foi mudada, a gente mudou a organização para que a gente pudesse ter uma gestão melhor, mais aproveitada e com um público ainda mais satisfeito com o resultado do Sou Manaus.
Tem alguma novidade que você possa adiantar? Algum outro palco, alguma coisa nova que vai acontecer esse ano? Na verdade tem muitas novidades. A nossa ideia é expandir o Sou Manaus esse ano, fazer um Sou Manaus cultural uma semana antes, pra gente trazer aí um ator ou uma atriz famosa do teatro para fazer uma boa peça de teatro, fazer aí, enfim, várias situações do audiovisual. A nossa galera do cinema aí, a gente dá uma atenção maior. Então a nossa ideia é unir realmente essas artes integradas nesse que é o maior festival do Brasil, fazendo com que mais pessoas possam ter calma para ver, porque são muitas artes misturadas, dança, música, arte circense, cultura étnica indígena, enfim, gastronomia, moda, gamer, tudo isso misturado num evento gigantesco que acaba sendo absorvido pelas grandes atrações nacionais. Porque num palco você tem 300 pessoas e no outro você tem 80 mil. E isso é natural, porque as pessoas procuram cada um com seu interesse. Mas a nossa ideia é a gente conseguir dar oportunidade para que todo mundo possa conhecer realmente o que é o Sou Manaus e a corrida do Sou Manaus, que foi um sucesso ano passado. Esse ano a gente vai ter novamente. Mais, com certeza. Tá ótimo. Então, muito obrigada pela sua presença, contando pra gente essas novidades e como Manaus é a nova estrela do turismo internacional e nacional, não é? É isso aí. Muitíssimo obrigada. Boa noite. Boa noite. Conversamos com o diretor-presidente da Manaus Coach, Jander Lobato. Você está ouvindo 18 horas. Um homem de 37 anos, gente, foi preso aqui em Manaus acusado de torturar os filhos, um menino de 4 anos e 2 meninas de 3 e 7 anos. E quem traz os detalhes pra gente é o repórter André Meireles. Isso mesmo. Segundo as investigações que começaram depois que o Conselho Tutelar comunicou à polícia sobre uma denúncia que foi recebida pelo Disque 100. O pai das crianças de 3, 4 e 7 anos foi preso pela DEPCA, que é a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, ali no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, suspeito de agredir com frequência os filhos. Durante a verificação, os conselheiros identificaram que as 3 crianças apresentavam várias marcas de queimaduras pelo corpo. Em escuta especializada na delegacia, as vítimas relataram que sofriam agressões frequentes do próprio pai, que ficava responsável por cuidar dos filhos enquanto a mãe precisava sair para trabalhar, como explica a delegada da DEPCA, Cássia Evangelista. E este homem ficava com essas crianças durante o dia, enquanto a mãe, que é diarista, saía para trabalhar. Nestes momentos, ele esquentava utensílios, encostava esses utensílios quentes nos braços das crianças. E as lesões, que eram queimaduras de 2º grau, foram constatadas por exame de corpo de delito. Segundo a investigação, o homem aquecia objetos como facas, garfos e colheres e usava os utensílios para causar queimaduras nas crianças. As lesões foram confirmadas por laudo de exame de corpo de delito, o que reforçou as provas apresentadas pela polícia à justiça. Durante o interrogatório, o homem confessou a prática de agressões contra uma das crianças. Para a polícia, ele confirmou que cometia os atos sob o pretexto de educar os filhos e por estar com raiva. A mãe das crianças relatou que sabia das agressões, mas tinha medo de denunciar por também sofrer violência doméstica. A possível responsabilidade dela ainda está sendo investigada, como explica a delegada Cássia Evangelista. A genitora tinha conhecimento, mas dizia que sofria violência doméstica e familiar por parte desse genitor. A responsabilidade da genitora ainda está sendo apurada. A denúncia ela foi trazida, ressalto, mais uma vez, pelo Conselho Tutelar, e a partir daí foi possível que os órgãos públicos tomassem a devida providência. O homem vai responder pelo crime de tortura e permanece à disposição da justiça. Crimes contra crianças e adolescentes é importante denunciar no Disque 100. Volto com vocês. 18 horas. Esporte.
Agora falando de esporte aqui no 18 horas, já quero mandar aquele alô pro Josenildo Bandeira, que tá acompanhando aqui o nosso 18 horas de hoje, Karime. E agora falando de esporte, literalmente, hoje tem muita emoção no mundo do futebol, começando pelo Cruzeiro, que entra em campo contra o Flamengo às 8h30 da noite no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O time mineiro, campeão estadual, quer aproveitar a confiança do título para poder embalar no Brasileirão. Sem dúvida, Kennedy. Até aqui o Cruzeiro busca regularidade aí no campeonato e vai ver no Flamengo aí uma oportunidade de mostrar evolução. Vamos ver se a equipe celeste consegue brilhar lá no Maracanã. E o Manoara e Fortaleza se enfrentam hoje às 7h30 da noite, horário de Brasília, na Arena da Amazônia, pela terceira fase da Copa do Brasil. O GE acompanha todos os lances em tempo real. Quem vencer enfrenta Castanhal ou Nova Iguaçu. E não para por aí, o Manaus também joga hoje contra o Londrina às 9h30 da noite, no horário de Brasília, no estádio Carlos Zanetti, lá também pela mesma fase da Copa do Brasil. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Além da vaga na quarta fase, o time garante a premiação da CBF superior a R$1 milhão. Agora em Manaus, 7 horas em ponto. 18 horas. Trânsito. André Meirelles, conta aí como é que está a volta para casa. Vamos encerrar por aqui falando da Avenida Djalma Batista, para quem vai passar, tá voltando para casa nesse momento, sentido centro-bairro. Trânsito tá congestionado ainda, muitos veículos pela via, principalmente ali passando esse cruzamento aqui com a Rua Pará. Então, quem tiver com pressa, hein, vai ter que pegar uma rota alternativa. Trânsito nesse momento ainda carregado pela Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Até amanhã. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O comércio varejista no Amazonas registrou o terceiro maior crescimento no volume de vendas em janeiro. Depois de uma queda de 4% em dezembro e quase estagnação no mês de novembro, o varejo do estado cresceu 4,8% em janeiro em comparação com o mês anterior. E um saldo positivo de 0,4% nos últimos 12 meses. Isso de acordo com a pesquisa mensal de comércio divulgada hoje pelo IBGE. Em comparação com o mês anterior, o comércio varejista teve resultado positivo em 20 das 27 unidades da federação. O volume de vendas no comércio varejista brasileiro cresceu 0,4% na passagem de dezembro para janeiro desse ano. Dessa forma, o setor alcançou o maior patamar, igualando o recorde de novembro de 2025. Os números do IBGE são um bom sinal para a economia do país, e em especial para a do Amazonas, já que o comércio, junto com os serviços, são os setores que mais empregam com carteira assinada no estado. E a tendência é de otimismo no setor varejista com as vendas para Páscoa. Para os próximos meses, o cenário aponta uma continuidade de crescimento, mesmo que em ritmo moderado. 18 horas. 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, gente. Até amanhã. Boa noite, Kennedy Paz. Muito boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no @18 horas news, rumo aos 90 mil. Já somos mais de 84 mil seguidores. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.